Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje falaremos sobre a obra Jane Eyre de Charlotte Brontë. A obra data de 1847, o período romântico. Um dos comentários mais legais que vi nos últimos dias foi que a obra mescla Orgulho e Preconceito de Jane Austen com Frankenstein de Mary Shelley. Dentro das temáticas da obra, nós abordaremos a submissão feminina. É importante frisar que a análise se dá nos espaços apresentados na obra. A cada novo espaço que ela percorrer, vamos ver a posição que ela vai ocupar. Gateshead. Quando nós falamos do primeiro local, é preciso entender que ela é órfã, então ela mora com seu tio e seus primos, sua tia. Seu tio a trata como uma subalterna, mas é o tempo todo colocado que ela acaba sendo aterrorizada dentro desse local. Gate significa portão, então nós associamos ao início de toda a trajetória da nossa personagem. A casa do seu tio Reed, que adota ela. Ela é uma subalterna entre os seus primos. E temos também o quarto vermelho. O quarto vermelho é o era uma peça quadrada, onde raramente alguém dormia. Posso até dizer que nunca, na verdade, a menos se houvesse um fluxo extraordinário de visitantes em Gateshead Hall, tornando necessário utilizar todas as recomendações possíveis. Ou seja, era um quarto quase inutilizado, só que era um quarto aterrorizante. E é exatamente nesse local que seu tio falece. Para a sala vermelha, imponente, fria, envolta em carmesim rico, com uma grande cama branca e uma poltrona, como um trono pálido. Surgindo da escuridão escarlate, apresenta perfeitamente sua visão da sociedade em que está presa. Ou seja, a visão dela é como isso. É algo que surge de algo, de uma escuridão escarlate muito forte. Um, um dependente inquieto e élfico. Nenhuma prisão era mais segura. Ela nos diz, e logo aprendemos que nenhuma prisão era mais aterrorizante, porque é nessa sala que seu Reed, o único pai que a gente já teve, deu o último suspiro. É, em outras palavras, uma espécie de patriarcal, Câmara da Morte. A ideia é que o pai dela faleceu aí. Load é uma escola. Low significa baixo, e isso é associada a uma escola fria, mais fria em questão de temperatura. Lá até os cobertores eram racionados, e era uma escola que você tinha que aprender etiqueta, condutas e sobre a profissão de governanta. Era um ensino para meninas, porque governanta na época era totalmente feminino. E quando nós estamos falando de governanta, estamos falando de uma espécie de professora. Não é exatamente a governanta que administra uma casa. A base era de educação patriarcal, porque você teria que aprender a costurar, a tecer, a ensinar, a cuidar, que seriam a base de uma mulher bem-sucedida, porque a mulher ainda era vista como para casar. Sobre a ida dela para a escola, gostaria que ela fosse educada de acordo com suas perspectivas de vida, ou seja, governanta. Continuou minha benfeitora. De modo a ser útil e manter-se humilde. Quanto às férias, ela deve passá-las em Lowood, se o senhor concordar, ou seja, ela nem pisava na casa dela mais. O que se deve, o que se deve considerar a respeito de Lowood é que, apesar do sofrimento passado por Jane nesse local, ela teve a possibilidade de preparar-se profissionalmente e psicologicamente para enfrentar as dificuldades que viriam a seguir mais tarde, segundo Rosa. Olha, aqui temos um ponto. Ela ir para uma escola onde ela estava o tempo todo sendo repreendida, ela aprendeu a como se portar diante de uma sociedade.
ainda mais em uma sociedade patriarcal, porque era uma jovem revoltada que comumente não aceitava a sua posição de mulher, ela tentava ir mais além e ela precisou aprender como ficar calada. Os momentos que se deve se eximir de dar suas opiniões. E ela se preparou para quando chegasse nessa vida adulta. Então temos Frostfield, que na tradução literal seria campo de espinhos. Segundo Gilbert e Gilbert, os longos corredores e os quartos trancados simbolizam as situações pelas quais Jane passará durante sua estadia ali. Lembrando que esse campo de espinhos seria com mais dificuldades que ela fosse se ater nesse momento, porque ela vai ter muito sofrimento nessa parte. Ela é uma governanta, cuida de uma criança, e ela apaixona-se pelo Sr. Rochester, que chega até mesmo a propor matrimônio, só que depois disso ela descobre que ele é casado. Ele é casado com uma mulher louca. Mesmo assim, ela pensa em aceitar a situação, mas ela não aceita, porque ele é casado. Eu velo por mim. Quanto mais abandonada, quanto mais sem amigos, quanto mais desesperada estiver, mais devo me respeitar. Sustentarei a lei deixada por Deus e sancionada pelo homem. Sustentei os princípios que aprendi quando sã, e não doido como agora. Leis e princípios não foram feitos para as horas incertas de tentação. Foram criados para os momentos como estes, em que o corpo e a alma insurgem contra o seu rigor. São severos, devem ser invioláveis. Se pela minha conveniência pessoal eu os pudesse derrogar, que seria de sua dignidade? Sim, porque leis e princípios têm uma dignidade, como sempre acreditei. E se agora hesito em cumpri-los, é porque estou alucinada, quase louca. As veias em fogo e o coração batendo tanto que não posso contar as pulsações. Os preconceitos, os ditames antigos, são tudo que eu tenho para me apanhar nesse instante. Neles me apoiarei. Ela se segura forte para não aceitar aquela situação. E percebemos que ela começa aí uma jornada espiritual. É importante frisar que até agora a gente teve a ideia de uma Jane submissa. Primeiro, na casa do tio, que ela era uma subalterna, ela não tinha, mesmo sendo adotada, ela não tinha espaço. Depois, na escola, que ela o tempo todo quase que domesticada para ser uma mulher, uma governanta ou uma mãe de família, que também é uma relação de submissão na sociedade. E agora, novamente, ela continua sendo submissa. Só que a gente percebe aqui ela tendo a opinião e não aceitando ficar com um homem casado. Daí, vemos ela saindo da mansão do Sr. Rochester e indo para Merchant Moor House. Ela conhece o Sr. John e na sua caminhada de fé ela se apega à religiosidade, ao mesmo tempo que ele chama ela não, convida a sair em um retiro através da religiosidade. Ela também, nesse período, recebe uma herança dos seus falecidos e ela divide com seus primos, mas ao mesmo tempo ela continua rica, estribada a mulher. E Sr. John, ele faz o seguinte pedido para ela. É o que desejo, ele disse, falando consigo mesmo. É o justo que desejo, mas há obstáculos no caminho, e devem ser vencidos. Jenny não se arrependerá de casar comigo. Fique certa disso. Devemos nos casar. Eu repito, não há outro jeito. E, sem dúvida, depois do casamento virá amor suficiente para torná-lo aceitável, mesmo aos seus olhos. Ele pede a Jenny em casamento e ela tem a seguinte opção: primeiro, casar-se
E segundo, voltar para casa do senhor Rochester como governanta novamente, conseguir seu emprego de volta. E ela, como já é rica, ela resolve voltar para casa do senhor Rochester. Só que na volta, olha o que aconteceu. A sua esposa tentou suicidar-se e, na tentativa de pará-la, ele perdeu a visão, enquanto ela faleceu. Então, ela encontra o grande amor da sua vida viúvo e cego pela primeira vez. Mesmo depois de receber a herança pela primeira vez, nós temos uma Jenny que não é mais submissa na sociedade. Ela passa a ter, além do dinheiro, a saúde para cuidar do Sr. Rochester. Então, ela inverte o papel com o homem. Não completamente, porque a sociedade não muda tão fácil, mas ela tinha a capacidade que ele não tinha mais. E os dois ficam juntos. E essa é minha apresentação. Obrigado pela atenção. Espero que todo mundo esteja bem. E that's it.